Boa noite, bem-vindos todos a mais uma Masterclass da CPCAM Biotech. Hoje nós vamos convidar o Dr. Gregory Pessoa. Eu já vou apresentá-los. Eu só queria agradecer a presença de todo mundo aqui primeiro. Obrigada pelo interesse no assunto, em mais um evento de capacitação e educação. Eu sou a doutora Letícia Maier, eu sou médica, eu sou diretora científica da CIPCAM Biotech, responsável pelo relacionamento médico e pelas atividades de educação médica sobre o assunto cannabis medicinal. Então, é um prazer ter vocês aqui essa noite. Eu vou apresentar o nosso convidado, né? Eu que sou a anfitriã. O Dr. Gregory Bittar Pessoa é médico ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo pela Faculdade de Medicina do ABC. É membro titular da SBOT e da ABTPE. Tem pós-graduação em cuidados ao paciente com dor pelo Hospital Sírio-Libanês e medicina regenerativa pela Ortogen Unimax. Tem área de atuação em dor pela AMB, é membro da Academia Americana de Medicina Regenerativa e é um experiente médico, né? A gente evita usar o termo prescritor necessariamente hoje, porque a gente se considera muito mais do que isso. Nós somos responsáveis por um tratamento, um acompanhamento, muito mais do que prescritores. Então, ele é um médico que tem a cannabis no seu arsenal terapêutico, como uma ferramenta aí de controle de dor e outros sintomas. Mas hoje vai estar falando de uma coisa um pouquinho mais interessante, que não é necessariamente só dor, né? Vai estar nos apresentando aqui um pouco sobre cannabis e esportes, né? O uso de fitocannabinoides em atletas. Então eu vou deixá-los, pessoal, convidados à vontade para escreverem no chat, tá? Agora ele está fechado aqui ainda porque eu estou admitindo as pessoas, mas depois eu vou deixar o chat aberto se vocês tiverem alguma questão que quiserem colocar durante a aula, vocês podem escrever aqui. Senão, no final da aula, a gente vai ter um tempo. A aula não está muito longa, então ela vai ser dinâmica e no final a gente tem um tempo para interagir, então, com o Dr. Gregory e fazer as perguntas, certo? Então, Dr. Gregory, por favor, pode compartilhar a tela. Deixa eu ver se tá. Ó, tá Já autorizado, foi. tudo certo. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Deixa eu Uhum. ver se... Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez da doutora Letícia, todo o grupo da CPCAM Biotech. Hoje o tema é muito interessante porque é a atuação e o uso dos fitocannabinoides em atletas e dentro do universo esportivo. Então a gente vai sair um pouco de só daquele tema sobre dor, fibromialgia, a gente vai ampliar um pouquinho o nosso espectro de entendimento do assunto. Então, para começar, queria já dizer que o fitocannabinoide de estudo principal da aula de hoje vai ser o CBD, o canabidiol, dentro do esporte. Porque ele isolado tem ganhado muito espaço aí, aliado como um importante arsenal terapêutico na medicina esportiva, atuando na redução da dor, melhora do sono, aceleração da recuperação muscular. Por que o CBD? Porque ele é permitido pela UADA, que é a Agência Internacional de Controle Antidoping, desde 2018, desde que livre de THC e livre também de outros fitocannabinoides, tá? E apesar de os estudos que a gente vai ver hoje não mostrarem tanto ganho em performance, ele tem outros benefícios como esses que eu acabei de citar. É bom sempre lembrar que o sistema endocannabinoide ele é composto pelos nossos endocannabinoides, a anandamida, o AEA, o 2-araquidonilglicerol, e existem os fitocannabinoides, tetraidrocannabinol, canabidiol, canabinol, canabigerol, canabivarina, e hoje a gente vai falar muito do CBD. Então é importante a gente lembrar também que o THC é aquele responsável pelas atividades psicotrópicas, que ele é um agonista parcial de CB1 e CB2, que são os receptores, e quando ele se liga a esses receptores, eles têm a sua ação aí nesse modelo tétrade, que é hipolocomoção, hipotermia, catalepsia e analgesia. E o CBD ele atua de forma diferente, ele é um agonista inverso. Ele regula a expressão de CBs para se ligarem ao THC, ele faz aquela modulação alostérica negativa que a gente sempre conversou. Não vou entrar em detalhes hoje sobre o sistema endocannabinoide, já foi tema de muitas outras aulas, mas é importante a gente relembrar isso.
Então já vamos partir aqui para o que fala o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Olímpico Internacional. Eles se baseiam nas regras da WADA, que é a Agência Mundial Antidopagem. E o que a WADA fala para nós? Ela tem, se você entra lá no site, e todas as referências que eu estou pegando de sites, elas estão aqui embaixo para vocês acessarem. Ela tem a famosa lista proibida de substâncias. E se você for lá no S8, tá lá descrito os canabinoides, os fitocannabinoides. E dentre eles, todos estão englobados com destaque para o THC, que é totalmente proibido. E a gente vai ver que a dosagem limite de corte do THC mudou ao longo do tempo, do que é permitido e o que não é, com a exceção do canabidiol, que está aqui embaixo, no finalzinho do slide à direita. Então, os estudos que avaliam a eficácia dos fitocannabinoides em atletas giram muito em torno dessa molécula do CBD, do canabidiol. E a gente aqui já começa com o primeiro deles. Eu tentei selecionar os mais relevantes, os ensaios clínicos, randomizados, os grupos controles, apesar do N nem sempre ser aquele que a gente espera, e eu vou falar os motivos, são os que a gente tem de melhor, tá? E os mais atuais. Então, esse primeiro estudo, ele avalia a influência do CBD, na recuperação e regeneração muscular após atividade física de alta intensidade. Então, é aquele grupo controle, duplo cego, o N é de 17. Cada atleta desse estudo foi submetido 3 vezes a um protocolo de treinamento de alta intensidade de 6 dias. Após cada sessão de treino, o atleta tomou ou o placebo ou um produto de óleo de CBD de 60 miligramas. E entre cada protocolo de treinamento, foi feito um washout, que a gente fala, que é como se fosse uma dessensibilização de 4 semanas, tá? E o que ele buscou mensurar esse estudo? Capacidade de desempenho físico com salto contra movimento, agachamento, supino reto, corrida de 1 milha. Foram analisados biomarcadores de dano muscular, creatina, fosfoquinase e mioglobina, que são os dois principais quando a gente tem lesão muscular, aumentam. Foram avaliados os processos inflamatórios, principalmente com as citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6 e 10, e atividades de células imunológicas, como proporções de granulócitos, neutrófilos, linfócitos e plaquetas. E o que esse estudo concluiu? Que houve um benefício do CBD gerado pela redução de biomarcadores de dano muscular, ali, principalmente creatinofosfoquinase e mioglobina. E esse CBD surgiu como uma estratégia promissora para auxiliar na recuperação muscular pós-exercício. Tudo que eu não citar na conclusão, para a gente não ficar demorando muito em cada estudo, foi porque não teve relevância significativa estatística. Então, por exemplo, melhora de ganho de força na atividade, no exercício, não houve alteração com o grupo placebo, então não foi citado. Já partindo para o segundo estudo, que visou avaliar os efeitos do CBD nas respostas fisiológicas e psicológicas ao exercício aeróbico para determinar uma possível utilidade no esporte. Ele já abre o estudo falando sobre os efeitos já conhecidos do CBD, efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, ansiolíticos, neuroprotetores e todo esse potencial de beneficiar os atletas. Então, foi um estudo randomizado duplo cego. Os indivíduos receberam CBD 300 miligramas oral ou placebo, 1 hora e meia antes do exercício. Aqui eu já destaco a posologia, 300 miligramas, já é uma dosagem maior, a gente já considera uma dosagem alta de CBD, e o quanto que ela variou em relação ao primeiro estudo, que trouxe uma dosagem de 60 miligramas. O N um pouco baixo, de 9. Esses indivíduos foram submetidos a uma corrida de 60 minutos em intensidade física até exaustão. E o que foi avaliado? VO2, taxa de troca respiratória, frequência cardíaca, concentrações de glicose no sangue, lactato. O sangue venoso foi coletado em 3 momentos, que ele chamou de pós-run 1, 2 e 1 hora pós-run 2. E também foi medida a classificação de prazer ao realizar o exercício. O quanto os atletas se sentiram bem, o quanto eles acharam que aquele exercício foi bom para eles. E o que a gente teve de relevante nas conclusões? O CBD, o grupo CBD, o grupo intervenção, teve um aumento na VO2, nessa capacidade, e das classificações de prazer em comparação com placebo. Nesse estudo não houve alteração naqueles biomarcadores, mas teve essas alterações. Então, o estudo conclui que ele
parece ter algumas respostas fisiológicas e psicológicas importantes no exercício aeróbico, mas estudos maiores, com N maior, ainda são necessários para confirmar e compreender melhor essas descobertas preliminares. Aqui a gente já tem uma revisão sistemática, que é aquele trabalho que junta vários estudos, e ele vem mais ou menos na mesma linha desse estudo anterior. Ele vem confirmar que esse CBD promove melhora no VO2, potência média e potência média relativa. Foram as bases de pesquisa foram PubMed, Scopus, Cochrane, e foram 901 publicações levantadas, e ele fala mais uma vez que os dados que avaliam melhora de parâmetro de força, como salto contra movimento, supino reto, agachamento, ainda são dados limitados. A gente não pode falar, por exemplo, que o CBD ele promove uma melhora na capacidade de atlética, por exemplo. E essa informação é muito interessante. A maioria dos estudos levantados foram de 2021 a 2024, ou seja, indicando um interesse recente e crescente no assunto. Se o assunto cannabis medicinal é relativamente recente, o assunto cannabis medicinal no esporte ainda é mais recente, até porque a UADA só liberou a substância em 2018. Antes disso, não tinha muito estudo porque a gente não podia utilizar em atletas, pensando em nível competitivo em que eles são testados. Seguindo para o nosso terceiro estudo na área, a gente teve um estudo randomizado, duplo cego, grupo controle placebo, que foi avaliar a segurança e tolerabilidade e os efeitos preliminares de uma formulação contendo canabidiol, o CBD 35 miligramas e o canabigerol de 50 miligramas no tratamento de dor muscular de início tardio. Aqui tem uma ressalva, ele incluiu o CBG, então se a gente tivesse com um atleta que fosse participar de uma Olimpíada, por exemplo, essa formulação não seria a nossa de escolha, tá? O N foi maior, um N de 40. Esses indivíduos foram submetidos a uma indução experimental de dor muscular, e consumiram essa formulação 2 vezes por dia durante 3 dias e meio. Foi observado um evento adverso no grupo ativo, que foi a diarreia, e a gente sabe que os efeitos gastrointestinais são um dos principais efeitos colaterais na administração dos fitocannabinoides em formato óleo, e teve também dois no grupo placebo. E o grupo intervenção apresentou menos dor, menos desconforto e menos rigidez nas atividades diárias de trabalho ou em casa após 48 horas de exposição à atividade física. Sempre que tiver essa linha verde em cima à direita, vai ser mais ou menos a conclusão desse estudo que eu estou apresentando para vocês. Então, foi a diminuição da dor, desconforto e rigidez muscular. Isso é muito interessante em atletas, que são submetidos à atividade física de alta intensidade. Já esse estudo veio avaliar a resposta inflamatória em indivíduos que praticam atividade física. Então, foram oferecidos para esses indivíduos o óleo CBD em duas formulações, a de baixa dose, alta dose, e foi avaliado a interleucina 6, que é uma citocina pró-inflamatória, tá? O N aqui, a ressalva desse estudo é o N baixo, o N de 4. Porém, esses 4 pacientes foram submetidos a 3 intervenções diferentes: placebo, dose baixa e dose alta. Então a gente teve como comparar a resposta no mesmo indivíduo. É, Cada intervenção teve duração de 72 horas, um intervalo de washout de uma semana, o protocolo de carga de 6 séries de 10 repetições excêntricas. Uma coisa boa foi que ele padronizou o exercício, então foi rosca direta, a atuação no bíceps de um braço apenas. Os pacientes receberam, então, essa cápsula de placebo, um CBD em dose baixa, 2 miligramas por quilo, e dose alta, 10 miligramas por quilo. Então, a gente vai pensar no indivíduo de 80 quilos, 800 miligramas de CBD, é uma dose altíssima de CBD. E foram administradas imediatamente após o treino e a cada 12 horas por 48 horas. O sangue periférico foi coletado em 3 tempos: 24, 48 horas e 72 horas após o exercício físico. E o que que a gente observou? O grupo, quando foi submetido à substância placebo, teve um aumento visível no índice de interleucina 6 nas coletas de 48 e 72 horas. Ou seja, quando eles receberam o CBD, eles tiveram menor expressão de interleucina 6. Eles tiveram uma diminuição na resposta inflamatória referente àquela atividade física. E aqui mais um estudo que também visou avaliar o dano muscular secundário à atividade física. Foi um grupo controle, placebo, N de 16. O grupo recebeu aí 60 miligramas de CBD, o grupo de estudo,
que já é uma posologia que é muito próxima daquela que a gente utiliza no dia a dia, foram submetidos a treinamento de resistência, repetição de exercícios de agachamento, salto com contramovimento, e foram mensuradas as concentrações séricas de CK e MB, que é a creatinofosfoquinase e a mioglobina. Também foi coletado sangue periférico no T24, T48 e T72 horas. E a gente consegue observar que tanto a mioglobina quanto a creatinofosfoquinase tiveram suas mensurações menores no grupo de estudo CBD. Então, em atletas, nesse estudo, o CBD reduziu a elevação dos marcadores de dano muscular. Se a gente tivesse um slide que a gente pudesse separar e guardar o que é mais importante de cada estudo, seria isso. E aqui tem muito dessa atuação do CBD nos atletas. Redução de marcadores de dano muscular, melhor recuperação pós-exercício, melhora do VO2, satisfação pós-exercício, aquela classificação de prazer, melhora do VO2, potência média relativa, diminuição de dor, desconforto, aquela rigidez muscular, diminuição de uma resposta inflamatória, redução de marcadores de danos musculares CK e MB. A gente sabe também que os atletas convivem muito com ansiedade, muitos têm uma alteração no sono. E por isso que eu trouxe dois estudos complementares, um de dor crônica e um de insônia, para mostrar o quanto esses fitocannabinoides também ajudam no controle e na melhora do sono. Então, esse foi um estudo randomizado, duplo cego, grupo controle placebo. Foi avaliar a segurança e eficácia do extrato de cannabis sublingual noturno no tratamento de insônia crônica. A insônia crônica foi tida como uma dificuldade em iniciar ou manter o sono por pelo menos 3 noites por semana durante pelo menos 3 meses. Então veja o quanto que é relevante e prevalente a insônia, né? 6 a 15% da população. A ressalva desse estudo dentro dessa aula é o ZTL-101, que foi a substância que foi utilizada, que tem também THC e CBN além do CBD. Então a gente teria que isolar só o CBD para o nosso paciente, pensando se ele for testado. Foram uma dose única noturna, foram 23 pacientes, né? No início tinham 167 pacientes, mas foi se perdendo pacientes ao longo do tempo por contraindicações, comorbidades, autoexclusão, doença cardiovascular. E o desfecho foi avaliado com actigrafia, que é um exame que mede atividade motor e ritmo de sono-vigília, polissonografia, o autorrelato diário do sono, o quanto que esse paciente despertou após o início do sono, o tempo total do sono, qualidade e eficiência do sono e a sensação de descansar ao acordar. Os efeitos adversos, não tivemos nenhum efeito grave. Os efeitos leves e não graves foram os mais comuns mesmo, dor de cabeça, xerostomia, tontura, náusea, ataxia, olho seco. E em comparação com o placebo, os pacientes que receberam a formulação tiveram uma redução do Insomnia Severity Index, redução das medidas de latência e início do sono derivadas da polissonografia, o aumento do tempo total do sono, a qualidade do sono, a sensação de estar descansado ao acordar, diminuiu o quanto eles despertavam durante o sono e aumentou-se a eficiência do sono. Então, atletas que convivem com insônia e ansiedade também têm essa melhora com os fitocannabinoides, com o CBD. E esse estudo eu não tinha trazido antes em nenhuma aula de dor crônica que eu fiz, porque ele avalia de forma isolada o canabidiol, o CBD, no tratamento da dor. E o canabidiol, ele demonstra as propriedades analgésicas, não psicoativas, que a gente sabe, e foi uma revisão sistemática que avaliou 40 estudos, utilizando ensaios clínicos, randomizados, utilizando protocolos de CBD sem THC em monoterapia. E qual que foi a conclusão desse estudo? Que o CDB pode ser um tratamento eficaz e seguro na redução da dor devido às suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Esses efeitos parecem estar mediados principalmente pela ativação do TRPV1, o 5-HTA, que são receptores, e o CB1, tá? E aí, não necessariamente a ligação do CBD ao CB1, a gente sabe que ele não liga, mas ele modula o CB1. Então, o CBD mostrou-se seguro, bem tolerado e com um potencial relevante no manejo de dor crônica, mesmo sem o THC, em dor crônica musculoesquelética, oferecendo uma alternativa opioide eficaz para atletas, por exemplo, que não querem os efeitos colaterais de um opioide ou de um anti-inflamatório, indivíduos fisicamente ativos. Se eu pudesse, aí, então, juntar tudo que eu encontrei na literatura e fazer um compêndio aí do que é mais importante da atuação do CBD nos atletas, a modulação do sistema endocannabinoide, que a gente sabe que acontece, os receptores CB1 e CB2 sendo modulados atuam também no controle de dor e de inflamação,
A ação anti-inflamatória do CBD pode reduzir inflamação muscular induzida por exercício. Ele inibe a produção de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, e a interleucina 6, como a gente focou naquele estudo que eu falei. Ele ativa o PPAR de núcleo de célula, que regula genes anti-inflamatórios. Ele pode inibir a COX-2, enzima envolvida na inflamação, sem os efeitos colaterais de drogas anti-inflamatórias. Redução da dor, como a gente viu nesse último estudo, interage nos receptores TRPV1, ele ajuda a dessensibilizar os neurônios aferentes da percepção de dor. Ele atua nas dores musculares de início tardio, como também tivemos estudos que avaliaram. Reduz sensibilização periférica da dor. Quando um atleta gera dor muscular, ele pode estar mais propenso a uma sensibilização periférica, a uma dor crônica, principalmente se for um estímulo de repetição. Melhora do sono, da ansiedade, como a gente viu naquele último artigo também, a recuperação muscular é otimizada durante o sono profundo. Então, o CBD, a partir do momento que ele melhora a qualidade do sono, indiretamente ele favorece a regeneração e recuperação muscular. Redução do cortisol, que é o hormônio do estresse, que em níveis elevados prejudica a recuperação muscular. Redução de espasmos e tensão muscular, ele atua nos receptores GABA e serotoninérgicos, que pode levar a essa redução de tensão e espasmos musculares. Então, aqui tem muito e diversos mecanismos da atuação do CDB nesses atletas. E aqui, esses próximos estudos não é mais pesquisando sobre a atuação do CBD, mas sim vendo dentro dessa população de atletas, quem que está usando, como eles têm se sentido. São estudos observacionais. Então, esse primeiro estudo foi determinar se os indivíduos estão utilizando o CBD ou THC como meio de recuperação em exercícios aeróbicos, de resistência, bem como eles têm evoluído dessa terapia que eles têm feito. Então, foram 111 participantes, eles responderam a uma pesquisa anônima. Todos esses participantes consumiam regularmente cannabis, CBD ou THC, bem como se exercitavam também regularmente. E as perguntas diziam respeito ao nível de consumo de cannabis, os métodos utilizados para o consumo, hábitos de exercício, estratégia de recuperação de exercícios e alguns dados demográficos também. Então, o que a gente teve? Que 85% dos participantes relatavam participar de treinamento aeróbico. Também 85% participavam de atividades regulares e exercícios resistidos. 72% participavam das duas coisas concomitantemente. E 93% dos pacientes sentiram que o uso do CBD os ajudou na recuperação do exercício, enquanto 87% dos participantes sentiram que o mesmo aconteceu em relação ao uso do THC. Então, esses indivíduos que habitualmente utilizavam a cannabis medicinal e praticavam exercício regularmente se sentem que a cannabis os ajuda na recuperação do exercício. E isso inclui melhora de dor, melhora de inflamação, melhora de sono, tudo aquilo que a gente já citou. Seguindo aqui um outro estudo muito parecido, mas agora ele é britânico e focado no universo do rugby. O rugby é um esporte de muita colisão, muito trauma, que gera muita dor também nos atletas. Então, esses jogadores sempre procuram estratégias para diminuir dor, acelerar a recuperação, sem o uso de medicamentos tradicionais. Então, 25 equipes da Rugby Union League cederam atletas para responder à pesquisa e responder sobre o uso de CBD. Foram 517 respostas de jogadores. E o uso do CBD foi maior quanto maior era a idade desses jogadores, atingindo aí uma média máxima de 41% nos jogadores com 28 anos ou mais. E esses jogadores relataram melhora da recuperação e dor em 85% das respostas, do sono, 78%, e 68% dos jogadores relataram benefício percebido geral. Então é muito significativo. Aqui eu trouxe um exemplo de dois atletas de rugby. Não sei se aqui está cobrindo uma parte da aula, mas é da BBC Sport essa reportagem, e também dá para procurar de fácil acesso no Google. E o Jorge Cruz e o Dominic Day, eles fazem uma entrevista em que eles exatamente relatam isso. Melhora de dor crônica, um sono melhor, uma percepção de recuperação melhor com o uso do CBD. E não só atletas do rugby, também outros atletas utilizam o CBD para recuperação muscular. Então, o Rob Gronkowski, na NFL, né, atleta do New England Patriots, a Megan Rapinoe, que já foi campeã do mundo, né, pelo time de futebol dos Estados Unidos, o Nate Diaz, que já foi campeão também do UFC,
E eles não só utilizam, mas eles são embaixadores do assunto. Então, muitos estão envolvidos, na divulgação da informação, ah, na divulgação de marcas e de óleos, enfim. E eles também têm relatos que versam justamente naquilo. Então, o Rob Gronkowski falando, fazia pela primeira vez em mais de uma década, eu tô livre da dor. E isso para mim é muito importante. A Megan Rapinoe falando sobre melhora da dor, melhora da inflamação, estabilização do humor. Então, são atletas que estão envolvidos com muita pressão. Então, imagina você jogar uma final de Copa do Mundo, é, uma melhora do sono, o Nate Diaz falando ali, redução da inflamação, efeitos antioxidantes. Então, os relatos são muito interessantes de atleta de altíssimo nível, né? E aí surge uma informação que é importante também a gente ter consciência. Se atletas desse nível utilizam, é muito importante a gente não ter contaminação cruzada, porque justamente como a gente citou no começo da aula, desde 2018 a UADA permite o CBD, ela retirou da lista de substâncias proibidas, mas ela reconhece os potenciais terapêuticos do CBD, mas ela mantém outros fitocannabinoides, como o CBN, o CBC, o THC, como proibidos. Então, o maior risco para o atleta está na contaminação cruzada. Muitos produtos vendidos como o CBD puro ou isolado contêm traços de THC suficientes para gerar resultado positivo no exame antidoping, e isso é muito perigoso. Então, é essencial você utilizar produtos com laudo laboratorial que foram analisados, por vezes analisados mais de uma vez, que tem isenção total de THC, e que você tenha confiança na marca e na empresa que você está indicando para o seu atleta. E pensando nessa contaminação cruzada, lógico, qual que seria a formulação que a gente vai prescrever para o nosso paciente? Seria um full spectrum, que tem todos os canabinoides, terpenos e flavonoides? Não seria. Nem um broad spectrum, que é aquele que a gente tira um fitocannabinoide, geralmente o THC. A gente pensaria em prescrição do isolado, pensando no atleta que é testado. Então, seria o CBD isolado, onde todo o resto é retirado. A única desvantagem que a gente pensa nesse caso seria a perda daquele efeito entourage, né? Que a gente não tem aquela atuação sinérgica de todos os flavonoides e fitocannabinoides. E esse estudo é muito interessante, porque ele mostra o quanto os produtos comerciais que, em tese, são CBD isolados, muitas vezes contêm traços de THC. Esse estudo foi feito em 2019 e ele mostrou que 30% dos produtos testados na Alemanha vendidos como CBD isolados tinham traços de THC suficientes para positivar no antidoping. Então, você tinha que ter muito cuidado, você tem que ter muito cuidado na prescrição do seu produto. O que que o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, fala sobre isso? Ele alerta que é muito difícil extrair apenas o CBD da planta. A gente tem muitos produtos comercializados que podem conter mistura com THC e outros fitocannabinoides, e o risco está por conta do atleta. Se você consome uma substância tida como CBD isolado e você é pego no doping, eles chamam de resultado analítico adverso, que é um doping positivo, mas que às vezes o atleta não teve a intenção de consumir a substância proibida. Consequentemente, se a responsabilidade é do atleta, a responsabilidade é nossa também, médicos prescritores, porque esse atleta está confiando na gente. E a gente tem casos de contaminação cruzada a doping positivo. Então, o Ross Rebagliati foi contaminado no snowboard, no Canadá, em 1998. Ele foi contaminado, ele testou 17,8 nanogramas por ml, que é muito baixo, tá? O corte limite na época era 15, hoje é 150, aumentaram. E uma das alegações foi que ele foi um fumante passivo, que ele estava num ambiente em que foi consumido a cannabis e como fumante passivo ele teve essa elevação no metabólito. Inicialmente ele tinha sido desclassificado, mas o tribunal restaurou a medalha dele, devolveu a medalha, porque ainda até então a cannabis não era oficialmente proibida pelo comitê. E a partir dali começaram mais estudos nessa área também, e a regulamentação. A gente teve também o Dillian White, que teve contaminação cruzada, doping positivo, ele é um atleta do boxe. Ele testou positivo antes de enfrentar o Anthony Joshua numa competição de disputa de cinturão. Ah, não foi divulgado qual foi a substância que ele apresentou contaminação, mas foi divulgado que foi um ingrediente proibido num suplemento alimentar que ele consumia e que não estava no rótulo do suplemento. Então, apesar dele ter sido
desclassificado da luta, ele não foi banido da carreira, ele pôde voltar a lutar depois, tá? E o mesmo aconteceu com a Simona Halep, que é uma atleta de tênis. Ela também positivou com contaminação cruzada para roxadustat. Ela conseguiu provar que foi contaminação cruzada com suplemento, que não estava no rótulo, né, que gerou doping, e a punição foi diminuída, porque geralmente as punições são muito rigorosas. Tipo, o atleta pode ser até banido do esporte, e que ela não teve a intenção, então ela também não foi banida. Essa reportagem está no The Times, também muito interessante, tá? Os links para acesso. E o que que hoje a OADA coloca como contaminação cruzada? O threshold, o corte para THC em competição, é de 150 nanogramas por ml. E isso foi aumentado em 2013, você vê, ficou ali de 98 até 2013 com corte em 15 nanogramas por ml. Eu acho que um pouco daquela confusão do fumante passivo lá, que teve a contaminação cruzada, os fez também aumentar esse corte para 150. Mas mesmo assim, tem que tomar cuidado para a gente não submeter nosso atleta ao risco de ter essa contaminação. E já vamos fechar a aula, foi 30 minutinhos, com um caso clínico, um paciente do sexo masculino, 38 anos, colega médico, atleta amador, triatleta, nível competitivo regional, e ele tem um histórico esportivo já de 5 anos, ele começou aos 33, a parte prática regular do triatlo. Quem é triatleta faz muito treino por semana, ele até não faz tantos, 6 treinos por semana, eu tenho colegas que fazem 2, 3 treinos por dia, então eles são realmente submetidos a cargas de treino muito altas. E a queixa principal dele era de dores musculares persistentes nos membros inferiores após treinos intensos de corrida e bicicleta. A natação não me incomodava tanto. Gerava dificuldade para dormir, de me recuperar entre os treinos, era isso que ele queixava. Lógico, a gente como ortopedista faz exame de imagem, a gente investigou principalmente por essa dor dele nessa região glútea, síndrome do piriforme, investigamos lombociatalgia, tendinopatia de glúteo médio, tudo que podia gerar uma patologia gerando aquela dor. E a nossa conclusão foi que realmente era por uma dor muscular mesmo, de carga de treino, tá? E ele tinha aumentado a carga de treino nas últimas 3 semanas, com acúmulo de volume, de intensidade. Ele tinha uma dor muscular tardia, principalmente nessa região de quadríceps e glúteo, era de moderada intensidade ali, então VAS variando de 6 a 8. 8 é uma dor de forte intensidade, eu já dou opioide para um paciente com dor 8, então era uma coisa que incomodava bastante. Isso gerava insônia, sensação de fadiga acumulada, estava atrapalhando no treino, estava atrapalhando os resultados. Apesar de não competir a nível profissional, ele buscava tempo, buscava participar de uma Copa do Mundo. E ele queria suplementação com CBD. Ele já veio orientado a isso, queria uma alternativa natural que pudesse ser um benefício para ele durante toda a trajetória dele como atleta. E aí eu faço uma pausinha só para a gente relembrar um pouco da posologia de prescrição. Então, a gente precisa saber que não existe um protocolo científico estabelecido, a prescrição ela é personalizada, a gente tem que iniciar com dosagens menores, evoluir de forma lenta e gradativa, manter uma relação próxima com o nosso paciente, não existe uma receita de bolo, então o THC ali variando de 5 a 20 miligramas, enquanto o CBD de 20 a 100 miligramas são doses intermediárias. Então, ali pensando no CBD, a gente estaria entre 20 a 99 miligramas numa dosagem intermediária bem confortável. Então, o CBD de dose alta, como a gente viu em alguns estudos, variando até 800 miligramas ou mais. E lembrar sempre dessa resposta bidirecional. Se a gente já começa com uma dose muito alta e passa a dosagem ótima terapêutica, a gente pode perder a janela de tratamento e o paciente não vai referir benefício. E a gente vai queimar a nossa terapia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não pode ter pressa. Fazer essa pressão personalizada e evoluir de forma lenta e gradativa. Então, o que a gente propôs para esse paciente? Um protocolo de CBD isolado, com CBD isolado sublingual, com óleo. A gente começou com 25 miligramas à noite por 7 dias e ajustamos para 50 miligramas por dia. E a gente associou o CBD tópico, que eu tenho tido muito bom resultado, como como uma complementação no tratamento, tanto para esses pacientes com dores musculoesqueléticas, como também pacientes com dores neuropáticas, dor pós-operatória. E
aplicação da região de dor muscular 3 vezes ao dia. Então, a gente tem aí a loção Rolon de 375 miligramas, o frasco, por 75 ml, e a pomada de 600 miligramas por 60 gramas. Então, a gente primeiro passa o Rolon, depois faz como se fosse um massageamento com a pomada. E ele usava a pomada, inclusive, para fazer liberação miofascial, tá? Lógico, tudo foi associado. Físio, acupuntura, TENS, liberação miofascial, massoterapia, a gente lançou mão de tudo que a gente tinha para esse paciente. E após 4 semanas de tratamento, ele teve melhora de qualidade do sono, aumentou quanto ele estava dormindo, ele relatou que não estava mais tendo sono interrompido pela dor, que a gente viu naquele estudo do sono, que é uma coisa que acontece muito em paciente com dor crônica. A dor dele reduziu para 2, 3 e eu falei para ele, ó, seria importante você avaliar a quantidade de treinos, porque um triatleta treina muito mais do que o nosso corpo foi preparado para fazer. O mais importante, menor rigidez pós-treino, que a gente viu também nos estudos mostrando que é um dos benefícios do CBD. Sensação subjetiva de recuperação entre os treinos e sem grandes efeitos adversos percebidos. Então foi um caso que foi emblemático, que a gente teve um excelente resultado com o CBD isolado e ele ficou tranquilo, se ele precisar fazer qualquer tipo de teste, ele estaria, não estaria em risco de pegar um doping ou nada do tipo. Acho que as informações que eu tinha a passar para vocês eram essas. Espero que tenham gostado da aula, das informações. A CPCam vai disponibilizar aí todo o material. E vamos. Onde que eu venho aqui? Tá aí, o pessoal tá aí? Estão me ouvindo? Tá aqui, tem bastante gente. Cadê? Obrigada, doutor Gregory. Obrigado. Muito bom. Olha, Aqui. é muito bom saber que uma coisa que está tão pouco tempo sendo estudada, já a gente tem bastante informação e temos noção aí que os canabinoides podem trazer vários benefícios, mas que necessitamos de atenção, né? Exato. Atenção para o perfil, atenção principalmente para essa questão se os atletas vão ser testados. E não sei se o pessoal tem perguntas, mas eu tenho. Ah, Eu vou puxar o barco aqui, talvez depois o pessoal fique mais à vontade para fazer perguntas. Olha só, eu estava pensando, a gente fala muito dos atletas testados, porque essa é uma questão super importante, mas eu acho que eles são a minoria entre nós, não são? Eu exatamente. acredito que a maior parte das pessoas que têm algum envolvimento com o esporte, praticam, são amadores, né? Ou são profissionais que, para serem testados, vão ser de uma maneira muito eventual. E aí eu penso, nos atletas que não são testados, evidentemente a gente tem um benefício maior de utilizar outros fitocannabinoides além do canabidiol, então eu entendo que a aplicação do isolado ela seja mesmo para testados. Os outros, tu como médico costumas indicar balanceados, broads, como é que é a tua experiência? Com certeza, principalmente a ação analgésica do THC, ela é incrível. Eu gosto muito do balanceado 1 para 1, que tem o THC junto. A gente não tem tantos estudos com o THC justamente por causa disso. Os estímulos dos estudos são realmente a aplicação em atletas a nível profissional. Então, mas a associação de outros fitocannabinoides, ela ajuda demais em atletas amadores que não vão ser testados. Inclusive, aquele efeito Entourage, que todos os fitocannabinoides presentes no full spectrum ou no balanceado vão fazer, que auxiliam também nessa sensação de bem-estar, de melhora de dor, diminuição de inflamação, e a sinergia do THC com o CBD. Então, o CBD é modulando os efeitos negativos do THC, priorizando o controle de dor. Eu, se pudesse passar para se o paciente não falasse, ó, não vou fazer antidoping, eu com certeza não passaria um CBD isolado para ele. Essa é a minha Muito percepção, acho. bem. Eu acho que assim como a gente tem pesquisas com outras condições, tipo epilepsia, que mostrou ali dosagens 4 a 5 vezes menores de um óleo full spectrum com relação a um óleo isolado, isso provavelmente acontece em outras condições, né? A gente tem ansiedade também, pesquisas que mostram ali 300 miligramas de canabidiol isolado para ansiedade e pesquisas que estão acontecendo com full com doses aí de 40 miligramas de, então bem menores, Perfeito, mostrando o benefício. Então, deve ser da mesma forma para os esportes. perfeito, excelente. É como eu enxergo também. E assim, e se esse teu paciente, doutor Gregory, que está usando mais THC, um paciente que tem dor, vai passar a ser testado, como é que se procederia? Assim, eu sei que são semanas antes que ele deveria suspender, e será que acontece uma volta da dor que ele estava sentindo, uma piora com essa retirada, uma troca por um canabidiol isolado?
Exatamente, essa transição, acho que teria que ser feita uma programação gradual. Então, por exemplo, o paciente vai ser testado, ele tem uma competição que ele vai ser testado daqui 6 meses. Você já começaria a fazer uma programação de um desmame gradual de THC, a partir do momento que eu já tenderia também a aumentar gradualmente o CBD para tentar fazer uma compensação disso. E eu programaria um desmame longo, aí, um washout de vários meses, no mínimo 3 a 6 meses, para tentar tirar esse paciente de risco de voltar a ter dor e piora no condicionamento atlético dele. Então eu programaria dessa forma, mas é um assunto peculiar, porque a gente não tem nada falando sobre isso, não existe um protocolo definido. Não que eu tenha conhecimento Muito, também. muito interessante. Ó, eu acho que tem uma dúvida aqui no chat que eu vou ler pra gente. Primeiro, o pessoal tá parabenizando, ótima aula, ótima aula. Parabéns, excelente exposição dos estudos e resultados. E o Bruno Schaffhauser. Opa, não sei se eu acertei o sobrenome, mas vamos lá, Bruno. Tem uma dúvida em relação ao melhor momento de administração do fitoterápico, antes ou após a atividade física, ou não há uma diferença na resposta a médio prazo? Bruno, obrigado por ter acompanhado a aula, meu colega da faculdade, médico de família aí, que é um dos exemplos de atleta aí nosso, jogador de futebol, de basquete. E os estudos, eles trazem protocolos diferentes. A maioria dos que a gente analisou, a prescrição é feita após a atividade física do esporte. Porém, a gente tem outros estudos que também mostram benefícios, na prescrição antes de você fazer a prática. Eu vou dar um exemplo, legal, que é um estudo, por exemplo, que traz, a profilaxia de dor neuropática em pacientes que vão ser submetidos a químio. Você, por exemplo, você administra o medicamento antes de administrar o quimioterápico. Então, você pode ter as duas formas, mas eu administro após a atividade física. Tá, olha, eu tô tentando pensar na fisiologia aqui, né, dos canabinoides do corpo humano. Quem dera a gente tivesse todas as respostas, né? O sistema endocannabinoide e a sua interação com os fitocannabinoides ainda tá ali naquela pontinha do iceberg, né? Onde a gente vê, a gente conhece uma parte e a gente ainda desconhece muita coisa. Então, é, Exato. tem que seguir estudando. Talvez em um pouco tempo ou em maior, não sabemos, essa tua resposta tenha um dado mais preciso, né? A gente ainda não sabe. Vamos lá. É, tem gente que também agradecendo, Carla, prazer recebê-la aqui também. Sempre importante aprender. É um assunto bem cativante. E então vamos lá, quem mais tem alguma pergunta técnica? Alguém tem alguma pergunta técnica? Eu queria perguntar, ó, eu vou perguntando se vocês não escreverem, que a gente ainda tem alguns minutos. Frequentemente, essa pergunta é bem relevante, assim, dos antes ou depois, e eu sei que não tem muitos estudos, mas alguma coisa, assim, sobre melhora, por exemplo, da pessoa que vai correr, se mais THC ou menos, porque às vezes o que não tem na pesquisa, na prática, a gente tem relatos e tem experiência. Então, não tem pesquisa de que canabidiol melhora a performance, mas e na prática, o pessoal relata alguma melhora de performance também ou só recuperação, dor? Eu tenho várias experiências de pacientes que eu prescrevi que eles relatam melhora de performance, sim. A partir do momento que você tem melhora de dor, eu acho que você consegue, aumentar o seu limite de exposição de uma atividade intensa resistida. Então, para mim, é uma melhora indireta na capacidade esportiva por controle de dor. E eu tenho pacientes que relatam isso também na ingestão antes de praticar a atividade. Então, eu tenho os dois protocolos, como eu falei, eu não faço de uma forma só. Tem pacientes que têm a dor após a atividade, ou, por exemplo, um atleta que vai correr uma meia maratona, ele começa a ter dor nos 17 quilômetros. Para esse paciente não faz sentido, ele não está buscando tempo, ele quer resistir à atividade. Então, para ele é melhor tomar depois. Enquanto um outro paciente, ele já tem uma dor crônica que ele está tratando e ele quer melhorar aquela dor para poder fazer atividade, ele toma antes. Então, essa tem uma complementação da pergunta do Bruno. Mas essa é uma Muito pergunta bem. super, super legal. E você, doutora Letícia, qual a sua percepção? Olha, eu não lido muito, não lido tanto com isso, mas os atletas que eu tenho, que eu acompanho de outras coisas, como ansiedades e dores, insônia, de maneira geral, eles relatam, assim, não que eles percebem uma melhora gritante, assim, mas eles
Me relatam, talvez porque eles estejam mais dispostos, dormindo melhor, é, as dores, de maneira já a gente consegue controlar também. Então, eles dizem que costumam gostar do efeito na própria atividade esportiva também. Eles Sim. conseguem perceber, eu estou tratando a ansiedade, mas eu sinto que eu estou muito bem nessa parte também. Olha que excelente pergunta aqui no chat. Bianca, ó, eu vou ler então, o Dr. Gregory responde. A Bianca Rocha pergunta: o CBD alteraria o resultado do paciente em relação ao ganho de massa muscular? Porque a inflamação geralmente estimula o ganho de massa muscular. Bianca, a gente não consegue te dar uma resposta 100% certa, mas o que eu consigo te afirmar é, não existe diferença em força muscular em diferentes tipos de exercício resistido entre o paciente que foi submetido ao CBD e o paciente que utilizou o placebo. Então não há um prejuízo. Eles não tiveram diminuição da força, mas eles também não tiveram um aumento da força. Lembrando sempre que os períodos de teste nos estudos que eu trouxe, todos eles fizeram esses testes de força, de resistência, e você vê que nas conclusões nenhuma vez eu citei isso, porque não houve diferença. Mas sempre são estudos que nenhum deles avaliou para um longo prazo, por exemplo, 3, 4, 5 anos, porque eu concordo na frase que você colocou, faz sentido a gente pensar que possa ter uma alteração. Por isso que a conclusão é, mas estudos por mais tempo, com N maior, ainda são mais necessários para a gente conseguir afirmar isso com certeza. Muito bem. Eu fico só aqui pensando na fisiologia, tentando Mas complexo. entender melhor as coisas. É muito interessante. O sistema endocannabinoide, na verdade, ele está envolvido em tantas funções, inclusive metabólicas, né? E aí a gente fica pensando que pode acontecer uma melhora de vascularização e com isso também interferir positivamente. Eu não trabalho Uhum. com esporte, né? Eu não sei, mas provavelmente uma melhor vascularização, melhora a questão metabólica e o que balança ou não. Se não tem um resultado negativo ou positivo no ganho de massa, não tem uma diferença entre quem usou e quem não usou, né? Essa já é uma informação relevante. Sim, sim, Muito bem. sim. E aí, o que mais que o pessoal gostaria de perguntar? Vamos lá, a gente ainda tem alguns minutinhos. Ó, vamos lá. Ó, legal. A Paula Escobar. Gostaria de compartilhar um caso. Tem um paciente jovem com dor miofascial difusa, tentou balinha de THC em crise de dor, mas ele tem um metabolismo muito lento para o THC e ficou bem chapado com 5 miligramas de THC. Acontece, ainda mais quando a gente utiliza as gomas, né? As gomas têm um efeito mais prolongado, uma metabolização maior do THC no seu metabólito delta 11, né? Então acontece. Bom, então entramos com um óleo CBD mais CBG para as dores contínuas, goma de CBG puro para as crises. Mas o balanceado CBD THC 1:1 em baixa dose foi o que mais deu um gás para ele no treino e melhorou performance. Muito legal. Bom caso, Paula. Obrigada por compartilhar. Dr. Gregory, gostaria de comentar? Não, eu acho que foi muito legal que ela associou o CBD com o CBG. E essas síndromes dolorosas miofasciais, eu associo também muito que eu acho que ela deve ter feito também, que a parte de liberação miofascial, você pode fazer com agulhamento seco, você pode fazer com infiltração de anestésico local, acabam sendo aqueles trigger points, que a gente chama aqueles nódulos musculares, que geram a dor. É uma dor muito mecânica também. Então, a terapia física complementa muito bem toda essa parte medicamentosa que ela associou aí. Eu associou muito bem. Eu gosto muito do balanceado 1:1, viu? Gosto muito mesmo. Então, Interessante que ela comentou, doutor Gago, que o balanceado, o CBD-THC 1:1 em baixa dose, foi o que mais deu um gás para ele no no treino, treino e melhorou a tá? performance. Melhorou a performance. Legal, Tá? Paulo. Isso que a gente estava comentando ali antes, esse paciente teve essa percepção. E isso que era um paciente sensível, né? Se com 5 É. miligramas da goma ele teve um efeito psicoativo, é, com o óleo Ah, melhorou a performance, isso é muito legal. e sabe o interessante dessa diferença de resultado dela foi que talvez quando ela administrou só a goma de THC pura, ela não teve ali a associação do efeito sinérgico do CBD, né? A modulação ali do CBD com o THC naquele Mas momento. talvez tenha sido uma goma com CBD, até se a Paula quiser comentar aqui, porque é difícil achar uma que não tenha CBD. Eu acho que essas gomas, elas têm todas uma combinação de CBD e Uma corzinha THC. diferente. Muito bem, muito bem. Eu gostei.
Gostei desse caso. Ele estava usando óleo full. Ah lá, sim. Tava Antes usando o do. óleo full. Eu sou É, suspeito, eu gosto muito desse balanceado 1 para 1. É o paciente de dor crônica é a minha escolha. exatamente, ainda mais quem lida com. O teu caso deve chegar um monte de dores refratárias e dores Exato. neuropáticas e dores de mistas, né? E sem dúvida, o Exatamente. poder analgésico do THC é muito bom. Muito bom. Mas legal, obrigado, Paula, por compartilhar o caso aí. Então, mais uma que corrobora com aquilo que a gente falou. Atletas não testados, que deve ser o caso desse paciente, teve um benefício muito grande aí com o THC junto. Legal, muito bem. Bom, gente, a gente está finalizando. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, alguma questão, eu convido vocês a então acompanharem a gente. Nós temos periodicamente essas aulas. A gente tem de diversos assuntos, às vezes alguns assuntos gerais relacionados à aplicação medicinal dos canabinoides, às vezes sobre algum assunto específico, alguma condição, alguma especialidade. E vocês vão acompanhando a CPCAM e a gente vai informando quais são as próximas. Eu já conto que a gente vai ter nos próximos tempos uma aula de odonto, então quem quiser informar os seus conhecidos dentistas que participem. A gente vai ter também nos próximos meses algumas aulas sobre alguns assuntos um pouco mais gerais, assim, sobre sistema endocannabinoide e farmacologia dos fitocannabinoides. Então, convido todos a acompanharem. A gente tem um grupo, então nós temos um grupo de apoio científico. Uh, será que a gente consegue? Eu consigo colocar aqui o link do grupo de apoio? O link é legal colocar, pessoal. Quem quiser, então, participar do nosso grupo de apoio, é um grupo onde eu estou lá, junto com o Dr. Gregor, junto com outros médicos que são parte do nosso comitê científico, enviando alguns materiais, não é nada muito frequente, não é sobrecarga, só interage no grupo quem tiver vontade, mas é lá principalmente onde a gente coloca os convites para participar das aulas, dos eventos. Nós tivemos um simpósio no mês passado, que foi muito interessante. Quando a gente tiver outro simpósio, vocês tiverem interesse de participar, são muito bem-vindos. Acompanhar então o CPCam, o Instagram é @CPCamBiotech, né? Vou colocar aqui, o pessoal pode. E a gente fica também à disposição, eventuais dúvidas ou compartilhamento de casos, Exatamente, em vocês podem me prescrição. perguntar. A gente, Eu vou vocês botar o podem meu acessar, aqui. mandar mensagem, que vai ser um prazer aí trocar conhecimento com todo O mundo. Dr. Gregory está sempre disponível para responder o pessoal, discutir caso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me acessar. Pode acessar a CPCam, se tu quiser deixar o teu Instagram ou algum contato também, Gregory, fica à vontade. Como ficar melhor, podem acessar o WhatsApp, Instagram. Maravilha. Então, eu não estou conseguindo pegar o link aqui do grupo de apoio, fiquei entretida com a aula, mas eu peço para. Eu tenho os e-mails de vocês, qualquer coisa a gente entra em contato. Quem tiver interesse, chama a gente lá no Instagram que a gente coloca no grupo de apoio científico. Muito obrigada a todos, boa noite, até a próxima. Boa noite, Obrigada, pessoal. Dr. Muito Gregory. obrigado pela presença. Obrigado, doutora Boa Letícia, noite, pelo doutora. convite. Boa noite, Obrigado. Boa Greg. noite. Até Boa noite, boa mais. noite. Pessoal. Obrigado.